Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quero ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 9, aonde vai dizer assim, ó. Então disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aqui nessa história, a partir do 19, verso 1, vai constar a história que Jesus estava passando em Jericó. E, na verdade, ele estava entrando em Jericó, quando um homem chamado Zaqueu, ele era publicano, era rico, era considerado maioral ali, ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E ele decidiu, por causa da grande multidão que cercava o Senhor, subir no pé de figueira para ali poder ver o Senhor. A história vai narrar que Jesus chega embaixo do pé de figueira, olha para cima e diz: Desce depressa, Zaqueu, pois hoje me convém ficar em tua casa. O texto vai dizer que ele desce muito apressadamente e com muita alegria, mas tinha ali em volta dele um povo que começou a murmurar, que conhecia ali a vida de Zaqueu, né? Conhecia que ele era publicano e que ele era considerado um homem que, né, não era bem isso, né? Ele era considerado pecador. Vamos dizer assim, em outras palavras, publicano naquela época era considerado ladrão, né? Porque eles defraudavam, eles, né, tiravam muito do povo. E se ele não era ladrão, ele sabia que alguém roubava. Vamos dizer assim, para a gente poder estar entendendo o texto melhor. Mas aí, como ele está diante do Senhor Jesus, e quando a gente está diante de Deus não existe mentira, não existe fraudes, não existe engano, ou a gente confessa, né? Ou ele não faz a obra na nossa vida. Então nós temos que estar diante do Senhor com grande sinceridade no nosso coração, pois é só Ele que conhece de fato o nosso coração, a nossa intenção e o que a nossa alma está precisando, amém, irmãos? E aqui no texto vai dizer que ele fala assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Então ele teve uma atitude ali de pessoa salva, de pessoa convertida, de pessoa mudada, porque até então esse homem era apontado como um homem corrompido pela riqueza. Ele defraudava, ele tirava das pessoas pequenas, né, o lucro dele, um exemplo, se fosse para cobrar ali 10 reais, um exemplo, eles iam cobrar 30, 40, eles defraudavam, eles enfiavam a mão mesmo, né, sem pena, sem dó. Mas quando ele chega diante do Senhor Jesus, que é a verdade que liberta, ele simplesmente toma uma decisão, porque ele viu e entendeu: essa é a minha chance, essa é a minha hora, é a minha vez de eu mudar de vida, porque eu estou diante do Senhor Jesus. Ele entendeu que ele é o mestre, que era o Salvador. E essa atitude dele, o Senhor olha para ele e fala: olha, hoje houve salvação nessa casa. Hoje entrou a salvação aqui. Por quê? Porque o que deixava ele fora dos preceitos do Senhor, do direito da salvação, do direito do céu, era a grande riqueza que ele tinha e quem ele defraudou. Então, o Senhor, conhecendo ali o coração de Zaqueu, porque com certeza, irmãos, com certeza, o Senhor sabia que isso era um peso na vida dele e que isso incomodava ele, mas ele não sabia como se libertar. Mas quando ele chegou diante do grande libertador, né, o Cristo, o Salvador, ele jogou para fora e disse: Senhor, é a minha chance. Ó, o que eu tenho aqui, a metade, eu não quero mais, eu quero dar para os pobres. E não tinha como ele mentir, irmãos, porque ele estava diante da verdade, de Jesus. Porque se ele fosse mentiroso, o Senhor iria dizer: estás mentindo. Porque o Senhor conhece. Deus sabe da verdade. E Senhor, olha, se eu defraudei alguém, se até agora eu estou errado, eu quero devolver 4 vezes para as pessoas que eu roubei, que eu tirei. Por isso o Senhor olha para ele e diz: estás salvo. Hoje chegou salvação na tua vida, na tua história. Eu cheguei para mudar. Aleluia. E eu me alegro, irmão, porque isso não acontece só com Zaqueu. Acontece com todo aquele que chega diante do Senhor dizendo: eu quero mudar de vida. Eu não quero mais ser assim, Jesus. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero que o Senhor entre na minha história. Eu quero mudar, eu quero sair dessa direção errada que eu tô. Porque existe um tempo na nossa história e na nossa vida
que tudo que a gente vai fazendo que é errado diante de Deus vai pesando, vai pesando, vai pesando, e o fardo vai ficando tão pesado. Tem dias que a gente não consegue mal se levantar da cama. Mas aí, quando a gente ora e fala com Jesus, e ele vê sinceridade, ele fala, eu vou entrar na tua vida, entrar na tua história. Ali o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós confessamos a Ele com sinceridade. E a gente ora pedindo para que Ele nos aceite. E é o momento da gente levantar a nossa mão e dizer que também aceitamos Ele como Senhor e Salvador na nossa vida. E ali Ele vai escrever uma nova história para nós, para mim, para todos aqueles que estão se sentindo cansados. Porque Zaqueu estava abatido. As pessoas só via a casca, só via a riqueza, só via ali a defraudação, o roubo, as atitudes dele, mas só ele sabia o que ele precisava. E quando ele se encontrou diante daquele que podia mudar tudo o que ele estava sentindo, tudo que ele queria mudar e não conseguia, ele saltou de alegria e falou, é a minha chance, e correu aos pés do Senhor. E o Senhor ofereceu ali a salvação. Então, irmãos, não se segure. Quando sentir vontade de falar com o Senhor, fale. Quando sentir vontade de ir numa igreja, vá. Numa que fale a verdade, que pregue a verdade, que fala do Cristo que liberta, Cristo que perdoa, Cristo que alcança. E seja feliz, assim como Zaqueu foi, porque não é a riqueza, não é o que nós temos, mas é o que nós somos diante de Deus. O importante mesmo é termos o nosso nome no livro da vida. O importante mesmo é que o Senhor nos chama de filho. Amém? Fica com essa palavra, em nome de Jesus.